Boa noite. O nosso trabalho, então, é sobre depressão e envelhecimento, os aspectos neurofisiológicos. Os componentes do grupo sou eu, Bruna Torres, Jade Martins e eu, Dreia. Vou falar, então, agora um pouco sobre a depressão e sobre os neurotransmissores. A depressão, então, ela é um transtorno mental causado por uma complexa interação entre fatores orgânicos, psicológicos, ambientais e espirituais. É caracterizado por uma angústia, um rebaixamento do humor, pela perda de interesse, prazer e energia diante da vida. Os genes, os hormônios, os neurotransmissores, os nutrientes celulares, as substâncias químicas, a autoestima, os pensamentos, a personalidade, as crenças, as reações emocionais, os conflitos inconscientes, os fatores socioculturais e ambientais, as situações kármicas e vinculações espirituais formam uma imensa rede de intercomunicações, dando forma ao quadro depressivo. Então, na depressão, ocorre uma alteração bioquímica, no cérebro causada por uma diminuição de serotonina, que é responsável pelos pensamentos positivos e pelo estado de calma. E também uma diminuição de dopamina, que é responsável pelo prazer físico e a disposição. Juntamente há um aumento de noradrenalina, que libera o cortisol, que é responsável pelo estresse e pelo descontrole do apetite. E por isso, devido a esse desequilíbrio de produção desses neurotransmissores, a doença acaba se instalando. Há causas genéticas e ambientais, como um estresse forte ou perda de um ente querido, que podem desencadear esse desequilíbrio de neurotransmissores no cérebro. A atividade cerebral, então, ela se dá pela estimulação dos neurônios através dos impulsos nervosos que percorrem o axônio em direção aos botões terminais, estimulando assim a secreção de substâncias químicas denominadas neurotransmissores, que são capazes de estimular ou inibir ações neurais. Para que ocorra então essa estimulação, o neurotransmissor ele flui por uma pequena lacuna que separa o botão terminal de um neurônio dos dendritos ou do corpo do neurônio seguinte, que é denominada como uma sinapse. O transmissor, então, ele é liberado pelo neurônio pré-sináptico, liga-se a um receptor do neurônio pós-sináptico, fazendo com que esse dispare um novo estímulo elétrico que percorrerá o axônio em direção ao próximo neurônio da cadeia, dando continuidade a essa transmissão. O neurotransmissor, então, ele volta à fenda sináptica, podendo ser receptado para um uso futuro ou quebrado pela enzima monoaminoxidase. Esse processo, então, pelo qual o impulso nervoso percorre, o neurônio é elétrico e, quando percorre a sinapse, ele é químico. Na fisiopatologia, então, da depressão, observa-se uma falha na transmissão sináptica, sendo que alguns neurônios pós-sinápticos eles não disparam o impulso elétrico que daria continuidade a essa transmissão. Um dos fatores considerados nos quadros depressivos é a baixa quantidade de neurotransmissores nas sinapses. Isso pode ocorrer devido a 3 situações distintas. A baixa produção de neurotransmissores, a excessiva destruição de neurotransmissores pela ação da enzima, que seria o metabolismo, e a recaptação dos neurotransmissores antes que eles estimulem o neurônio pós-sináptico. Outro fator que pode influenciar a neurotransmissão é a presença de substâncias químicas com estrutura semelhante à dos neurotransmissores. Porém, elas são incapazes de fazer esse disparo dos neurônios seguintes por não se encaixarem perfeitamente nos sítios receptores. Essas substâncias elas são chamadas de agentes bloqueadores, que obstruem o acesso dos neurotransmissores aos receptores do neurônio pós-sináptico. Uma outra situação é a atividade de neurônios inibidores. Esses neurônios, eles interferem na sinapse de outros 2 neurônios e sua atividade reduz as chances de um neurônio pós-sináptico ele disparar. Outra hipótese também, bastante considerada atualmente, é possível a alteração da sensibilidade dos receptores do neurônio pós-sináptico. Essa hipótese está ligada à lenta ação terapêutica dos antidepressivos. Supõe-se, então, que, dependendo do tempo de uso desses medicamentos, a sensibilidade dos neuroreceptores pode ser alterada. A neurotransmissão também pode ser influenciada pelo número de receptores no neurônio pós-sináptico.
Os neuroreceptores, então, são proteínas que têm sua quantidade regulada por síntese e degradação, e o número de receptores tende a diminuir com o avanço da idade, que é o que parece justificar o alto índice de depressão na terceira idade. Por fim, então, de uma forma ou de outra, sabe-se que na depressão existe uma alteração de componentes envolvidos no processo de transmissão do estímulo nervoso, e como as causas dessas alterações são apontados fatores genéticos que predispõem a pessoa a ter baixa produção de neurotransmissores, como fatores estressantes e questões psicológicas envolvendo pensamentos e emoções capazes de provocar alterações fisiológicas. O envelhecimento fisiológico compreende uma série de alterações no organismo de um idoso, devido exclusivamente ao fato da idade avançada. Ele faz com que a capacidade de manter o equilíbrio homeostático seja diminuída e que todas as funções fisiológicas gradualmente comecem a se declinar. Alterações mais importantes que ocorrem é no cérebro do idoso, né? O cérebro ele diminui de peso, ele diminui de tamanho. Ele nota-se uma redução entre 5% aos 70 anos, 20% aos 90, e assim gradualmente ele vai diminuindo, né? As funções fisiológicas e também o peso, o tamanho. A redução da massa cerebral, ela se dá e está associada à perca de neurônios, né? A perca neural. Ele há um aumento, consequentemente, um aumento volumétrico do sistema ventricular que é uniforme em todas as áreas. Alguns estudos recentes, eles estão revelando que, através de imagens do cérebro de um idoso, eles estão conseguindo ver a atividade neural e ver como ela muda com a idade. Algumas regiões do cérebro mais distintas, que estão relacionadas às funções cognitivas, elas apresentam uma menor coordenação com o envelhecimento. E com a coordenação reduzida, acontece um fraco desempenho das funções, né? Por exemplo, quando um idoso ele está numa idade já avançada, ele já não consegue responder a certas tarefas como ele fazia anteriormente, né, com uma idade um pouco menor. No caso, ele perde bastante neurônio na região do córtex pré-frontal, e é onde a gente tem a função da coordenação, né? Então, embora essa perca seja mínima, a alteração fisiológica durante o envelhecimento, ela contribui para uma conectividade bem alterada, né? Então, o idoso ele já não tem mais aquela facilidade de resolver as coisas, de resolver problemas, ele não tem mais aquela facilidade de responder rápido, de responder a estímulos rápidos, como tem certos idosos que eles têm muita facilidade, certas pessoas que têm muita facilidade na matemática, por exemplo. Quando ele está idoso, a facilidade dele já diminui, que tem muita facilidade na matemática, por exemplo. Quando ele está idoso, a facilidade dele já diminui, né? Então, ele pode até responder a uma questão certa, a uma pergunta correta, mas com uma demora a mais, entendeu? Ele já está mais lento. Atividades manuais, já perdeu também aquela rapidez que ele tinha, né? Então, tudo isso relacionado à perca de neurônios, né? Algumas principais mudanças que ocorrem no idoso, que é notável, né? Todo mundo nota quando tu olha para uma pessoa idosa, tem gente que costuma dizer assim: nossa, mas você era preto, agora você tá ficando branco. Ah, você era pardo, agora você tá mais claro. Por causa que a pele automaticamente, com o passar do tempo, com o passar da idade, ela vai perdendo a cor. Ela vai perdendo a cor, ela vai perdendo a elasticidade, ela vai perdendo a textura, né, devido ao encolhimento dos músculos e do tecido adiposo. Por isso que ocorrem as rugas, né, que a gente fala, que a pele fica enrugada, é por causa dessa perca de elasticidade e de textura. E também há uma diminuição na estatura da pessoa, no tamanho, né? Isso ocorre
devido a um atrofiamento dos discos que tem entre as vértebras. Então, por isso tu diz assim, nossa, mas você está diminuindo de tamanho? Sim, está diminuindo de tamanho com o passar da idade, por causa que os discos entre as vértebras, eles vão atrofiando, então a pessoa vai automaticamente diminuindo de tamanho. Também outra alteração que tem é a alteração fisiológica da função imunológica, né? Provocada pela passar do tempo, pela idade, pelo envelhecimento. Então, quando o idoso ele perde essa função imunológica, diminui, enfraquece, ele está muito mais suscetível a infecções respiratórias. Por isso que tem muitos idosos que têm problemas de pneumonia seguido, né? Problemas respiratórios seguido, se dá a essa diminuição da função imunológica. A imunidade de uma pessoa idosa, ela diminui, portanto, ele fica muito mais suscetível a infecções respiratórias. E o cérebro, ele pode variar de uma pessoa para outra. Ele pode ocorrer perdas e reduções das células nervosas, o retardo de algumas respostas, a perca das células nervosas no cérebro, elas têm lógica, diminui, enfraquece, ele está muito mais suscetível a infecções respiratórias. Por isso que tem muitos idosos que têm problemas de pneumonia seguido, né? Problemas respiratórios seguido, se dá a essa diminuição da função imunológica. A imunidade de uma pessoa idosa, ela diminui, portanto, ele fica muito mais suscetível a infecções respiratórias. E o cérebro, ele pode variar de uma pessoa para outra. Ele pode ocorrer perdas e reduções das células nervosas, o retardo de algumas respostas, a perca das células nervosas no cérebro, elas tendem a diminuir. E um neurônio muito importante que diminui, que ocorre uma diminuição, é o neurônio da dopamina, que é um neurônio muito importante na regulação da atenção do idoso. Como eu falei anteriormente, ele fica mais lento para fazer as coisas, ele fica com um controle dos movimentos mais restritos, né? Ele fica mais mal-humorado. A pessoa, às vezes a gente diz assim, nossa, mas que velhinho ranzinza, né? Mas não é porque ele quer ser ranzinza, é por causa que a dopamina, o neurotransmissor no caso, né? Desculpa, o neurotransmissor dopamina, ele diminuiu, então ele tirou a regulação da atenção, ele tirou o humor, a emoção, às vezes a pessoa fica muito mais emotiva, né? E tudo se dá a esse neurotransmissor dopamina que diminui na idade adulta, no caso, na velhice. Então, como as colegas já falaram um pouquinho sobre depressão e um pouquinho sobre envelhecimento, eu vou abordar um pouquinho, então, sobre depressão no envelhecimento. A depressão nos idosos, ela é muito comum. Estudos apontam que 15% dos idosos se tornam depressivos, ou seja, 1 em cada 7 idosos tende a ter depressão. E se for um idoso que tem alguma doença clínica, idosos com doenças clínicas, os sinais, então, de depressão no idoso, eles mudam um pouquinho dos sinais de pessoas mais jovens, tá? Então, algumas queixas somáticas, ou seja, ele fala que tá com dor no corpo, tá com diarreia, tá com dor no estômago, pode ser um dos sinais que indique depressão. Alteração do sono também, ou dormindo demais, ou dormindo menos, né? Dormindo pouco também é um dos sintomas. Pensamentos fora da realidade, como por exemplo, tem alguém me perseguindo, ou, né, estou vendo alguém nessa casa, também pode ser um dos sinais indicativos de depressão. Problemas de memória, que muitas vezes, às vezes são confundidas com outras doenças, né? E sentimento que são pouco úteis. Não faço parte dessa realidade, não estou mais ajudando, já não tenho mais idade. São alguns sinais que podem levar, que podem ser depressão, né? E que tem que ser cuidados pelos familiares. Como a colega já abordou, então, a dopamina, né? Ela diminui no decorrer da idade.
E isso pode afetar o comportamento, né? Afeta o comportamento do idoso. Ela abordou também que às vezes a gente acaba confundindo, né, com alguns outros sintomas ou outras doenças, mas como no nosso cérebro a gente tem esses neurotransmissores e eles acabam com a idade não tendo essa produção de uma forma de uma pessoa mais jovem, né, acaba influenciando muito. Mas isso não significa, né, que todo idoso vai ser depressivo, ou que, enfim, que isso leve à depressão. São vários sintomas, né, como a outra colega já tinha abordado também sobre a depressão, são vários fatores que levam a pessoa a se tornar depressivo. Mas não quer dizer, né, que todo idoso vai ser depressivo.